Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição especial. E eu garanto para vocês que essa edição será muito mais do que especial. Meus amigos, trabalhamos a tarde inteira, até agora há pouquinho. Estava trabalhando junto com a equipe de redação, uma avalanche de informações incríveis. Existem indícios fortíssimos que semana que vem teremos um mega evento ufológico. Então, meus amigos, preparem os seus cintos. Coisas extraordinárias estão prestes a ser acionadas. E o mais incrível de tudo, a linha do tempo. Vocês conseguiram mudar a linha do tempo para uma linha de tempo positiva. Daqui a pouco eu vou comentar sobre o atentado ao Loirão. Tá? Fiquem tranquilos. O Loirão passa bem, apesar do susto. Ele recebeu um tiro de raspão na cabeça, provavelmente na orelha, mas passa bem. Imagens chocantes nós acabamos de receber sobre este atentado, mas tem uma mensagem muito positiva nisso tudo, meus amigos. Eu linkei na hora, estava conversando com a Thaís minutos atrás. Se você não segue a Thaís, você não sabe o que está perdendo. Tá? A Thaís é uma pessoa de luz, uma pessoa que busca conhecimento, que estuda, que pesquisa, que tem compromisso com a verdade. Então, parceria aqui do canal Demis Viana, Mundo Secreto, amiga e irmã Thaís Akashimoto. Gratidão, Thaís. Sobre a Jalaila Star. A profecia dos felinos está se cumprindo à risca. E eu estou arrepiado até agora. E vou ser sincero para vocês, eu não consegui me recompor até agora. Tamanho o meu entusiasmo. CNN Brasil. Tá aqui a fonte, várias fontes de notícia, muito bem. Loirão é retirado do comício, isso foi na Pensilvânia, após ouvir barulho de tiros. Ex-presidente foi ferido no rosto, na verdade foi na orelha. Tiro de raspão, muito provavelmente. Ex-presidente Loirão foi retirado do palco em um comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos, nesse sábado, dia 13. Após barulhos de tiros seriam ouvidos no local. Jornalistas que estavam no local relataram que ouviram uma série de fortes explosões. Então, de repente, foi estilhaço de bomba. Não foi proveniente o ferimento, não teve origem num balaço, ou seja, num tiro. Ou estrondos. Antes que agentes do serviço secreto corressem em direção ao Loirão, e fizeram ali uma corrente de proteção. Ele saiu com ferimento no rosto, estava sangrando, e estava gritando de volta para a multidão e ergueu o punho, um sinal de vitória absoluta. Posteriormente, um ex-presidente foi levado para um veículo e retirado do local. Muito bem, isso aqui é para vocês se situarem do que aconteceu. O presidente da Câmara, o Mike Johnson, da Câmara Baixa dos Estados Unidos, postou no antigo Twitter, que está orando pelo presidente Loirão, fecha aspas. Momentos depois de um ex-presidente ter sido retirado do palco após ser ferido em um incidente, em um comício de campanha na Pensilvânia. A presidente da Câmara do Partido Republicano, Elise Stefanik, também postou na plataforma, dizendo, abre aspas, por favor, ore pelo presidente Loirão, sua família e todos os patriotas no comício de hoje na Pensilvânia, fecha aspas. Essa aqui é a última imagem do Loirão, colocando o punho, fechando o punho, em sinal de vitória, para o alto, para os céus. Fantástico. Aqui, meus amigos, atualização dessa notícia. Estados Unidos, ataque a Loirão, ele foi baleado e ferido enquanto fazia um discurso. Mas a verdade foi de raspão, tá, meus amigos? Vamos deixar bem claro aqui, tá? Não foi algo, ele não está correndo risco de morte. Vou frisar novamente, tá? Pelas informações que recebemos, não existe qualquer risco de morte. Loirão sofreu um ataque nesse sábado enquanto discursava na Pensilvânia, em plena campanha eleitoral. Lembrando do Robert Fico. O Robert Fico foi baleado de verdade, ficou hospitalizado na UTI e se recuperou. Loirão, não é o caso do Loirão. Loirão foi retirado do palco pelos seguranças em um comício em Butler, Pensilvânia, depois de fortes estrondos foram ouvidos. Ele estava mostrando um gráfico com números sobre as passagens de fronteira, quando pops começaram, ou seja, bombas, estrondos, começaram a soar na multidão. Loirão podia ser visto estendendo a mão em sinal de vitória absoluta, no ar, assim, e direita em direção ao pescoço, e as imagens subsequentes o mostraram com sangue no rosto. Num comunicado, palavras do Loirão. Loirão disse que estava bem. Fiquem tranquilos, eu estou bem. E mencionou que estava a ser examinado num centro médico. Realmente impressionante. Deixa eu retornar aqui a espaçonave, porque eu preciso fazer algumas considerações. Eu tenho as imagens também, eu posso compartilhar para vocês, essas imagens impressionantes. Meus amigos, há 2 semanas atrás, vamos linkar essa informação com a Jalaila Star. A Jalaila Star é uma contatada de seres felinos, no caso, Devon. E ela foi entrevistada no canal do Dr. Michael Salla.
exatamente 2 semanas atrás. Não sei aqui quantos se lembram ou assistiram a essa entrevista. E ela falou que Devon disse que estávamos numa linha de tempo negativa, e essa linha de tempo negativa estava sendo transformada, modificada, para uma linha de tempo positiva. E que a energia dos espertos iria determinar o curso do tempo. E o impressionante é que ela foi bastante incisiva com relação a um líder global, pense bem, um líder global sofrerá um atentado, ela fez essa profecia, e ela se cumpriu, sofrerá um atentado, ela não especificou quem seria, se o Loirão ou o Putin, e que na linha de tempo negativa, isso iria implodir numa guerra civil. E a gente sabe que se o Loirão realmente sofresse um atentado e acabasse desencarnando por causa desse atentado, isso poderia sim ocorrer numa batalha civil interna dentro dos Estados Unidos, tamanha a convulsão social que iria resultar desse incidente. Isto eu já trouxe a baila para vocês em outras lives. Então tem o potencial sim de explodir uma batalha civil interna dentro dos Estados Unidos. Mas ela foi bem clara. A linha do tempo mudou, ele vai sofrer esse atentado, porém ele não irá desencarnar e sairá como vitorioso. Parece que a profecia dos seres felinos foi cumprida à risca, e isso é de arrepiar o corpo inteiro. Era exatamente isso que eu estava comentando com a Thaisa Kashimoto há pouco. Meus amigos, eu não sei muito, vou ser sincero para vocês, sobre a Jalaila Star, mas agora eu quero saber muito sobre ela, porque ela acertou na mosca, com uma precisão incrível, 2 semanas atrás. Ela foi bem clara. Estamos caminhando numa linha de tempo negativa que será modificada dependendo da vibração e da frequência dos despertos. Então, um grande líder global vai sofrer um atentado. Porém, ele não vai sucumbir a este atentado e sairá triunfante, vitorioso. E foi exatamente isso que o Loirão demonstrou, né, quando ele pegou o punho e levantou para os céus em sinal de vitória absoluta. Meus amigos, a Deep State americana acabou de eleger o Loirão presidente dos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu. E é impressionante porque parece que as cenas se repetem. Foi exatamente o que aconteceu com o capitão. E a gente sabe que isso foi determinante para que ele pudesse sair vitorioso. Depois desse atentado, uma comoção nos Estados Unidos, isso vai ajudar ainda mais a impulsionar a candidatura do Loirão. Então escutem o que eu estou dizendo. A DS deu o maior tiro do pé de todos os tempos. Ela acabou de eleger Loirão presidente dos Estados Unidos. E eles, meus amigos, preferem qualquer coisa. Eles preferem uma 3G, uma false flag, invasão alienígena, que o mundo acabe, qualquer coisa, menos que o Loirão vença. Porque se o Loirão vencer, como eu havia dito para vocês, no último boletim, né, da atualização de exopolítica, Loirão não terá misericórdia. Ele será totalmente implacável. Ele fará uma limpeza, não só nos Estados Unidos, porque essa limpeza vai respingar em vários países, inclusive no nosso. Podem ter certeza. Então as agências de inteligência que mexeram, bagunçaram no mundo, simplesmente terão que recuar. E vão ter que corrigir os seus erros. Meus amigos, e o Loirão vai dar um ultimato final para muitos líderes globais. E isso vai repercutir no mundo inteiro. Fantástico o que estamos presenciando. E a Jalaila Star, esse ser felino, Devon, impressionante, ser felino, Devon, acertou na mosca, e é de arrepiar, meus amigos. Incrível. Falou, olha, muito em breve, um grande líder vai sofrer um atentado, mas ele vai sobreviver e vai sair vitorioso para libertar o planeta Terra. Eu olhei aqui e vi a profecia do Devon, o ser felino, ser materializada. E eu fiquei simplesmente arrepiado, da cabeça aos pés. Estou sendo sincero para vocês. Inclusive, eu estava conversando sobre isso com a Thaisa Kashimoto. Um beijão para a Thaisa Kashimoto, falando dela. Realmente espetacular os tempos que estamos vivendo, meus amigos. Impressionante. Agora, o melhor de tudo. Quem mudou a linha do tempo não foi o Devon. Não foi o ser felino. Não foi o Torran Eridion. Não foi a Federação Galáctica de Mundos. Sabe quem foi?
foram vocês, através da sua vibração positiva, co-criando, modificando, utilizando o sétimo sentido. E eu estava falando do sétimo sentido na última live de quinta-feira, meus amigos. Vejam o poder que vocês têm. Nós, de fato, estamos alterando, modificando a linha do tempo. Por isso que eu disse, não dê mais. Não existe tempo para reclamação. Não existe tempo para o medo. Não existe. Não doe a sua energia para os escuros. Porque a energia positiva de vocês está, de fato, fazendo a diferença. Nós somos poderosos. Nós somos verdadeiramente poderosos, somos os seres mais poderosos do universo e somos vencedores, não somos perdedores. Estamos aqui para vencer e venceremos. Aliás, a vitória é certa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre notícias de exopolítica. O que pode acontecer de marcante? Um grande evento. Vários institutos de visão remota, assim também como o CRIF, Raiz, prometeram para a semana que vem. Agora, neste instante, na tela, para vocês. Muito bem. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Aqui, meus amigos, prestem bastante atenção. Isso aqui é determinante para a nossa vitória e no destino do mundo. Aqui está o link para a previsão original do CRIF Raiz, que enfatiza o elemento OVNI, que cativa o mundo pelos próximos meses. Então, meus amigos, esse aqui é um matemático que usa uma técnica realmente impressionante para detectar o futuro. E ele já acertou inúmeras coisas diferentes. Por exemplo, ele acertou que o Loirão iria vencer a corrida eleitoral em 2016. Ele acertou também a invasão do grupo do terror no dia 7/10 de 2023, assim como o Instituto de Visão Remota também, dirigido pelo Dick Gary. Então, ele tem muita credibilidade. Ele também acertou a previsão do evento 911 das Torres, que você conhece muito bem. Então, podemos dizer que esse senhor tem um certo crédito, sim. Muito bem. Aqui. O Griff Higgs, um conhecido analista de dados, discute uma variedade de tópicos em uma entrevista. Ele fala sobre como seu algoritmo de linguística preditiva, ele usa essa metodologia, linguística preditiva, previu com sucesso os resultados dos eventos, incluindo a eleição de 2016. Griffith Height promete um mega evento ufológico entre os dias 15 e 16 de julho, ou seja, segunda, terça-feira da semana que vem. Tá batendo as portas. Impressionante. Um ser humano tem capacidades precognitivas. Todos nós temos essas capacidades, impactos intuitivos, e de certa forma podemos prever o futuro. Natas do ser humano, inerentes ao ser humano, que não são percebidas pela mente consciente, sabendo inclusive o dia do seu próprio desencarne. Nós sabemos tudo, meus amigos. Nós conhecemos o futuro, nós conhecemos o passado, nós temos todas as informações. Só que isto, infelizmente, fica no nosso inconsciente. Então, nossa mente consciente não consegue acessar estas informações. E para acessar essas informações, ele tem uma metodologia científica realmente impressionante. Isto é externado através do comportamento coletivo, quando se trata de acontecimentos futuros, como o estresse, euforia excessiva, e ele faz esse tipo de análise utilizando inúmeras pessoas. Exacerbando preocupações sem sentido, angústia com relação aos céus, angústia, por exemplo, com relação a vulcões, clima, guerras, etc. É nisso que consiste o trabalho do Griffith Height. Interessantíssimo. Ele usa a linguística preditiva. Então, ele analisa as palavras das pessoas, o comportamento das pessoas, a expressão, as emoções das pessoas. E ele faz essa análise matemática e ele chega a conclusões do que vai acontecer no futuro. Bem interessante. Em 2022, Randy Kramer contou que o projeto Blue Bee seria executado nos próximos anos. Ele disse que seria uma operação psicológica para mostrar que aqueles que detêm as tecnologias suprimidas são os mocinhos derrotando os alienígenas. Meus amigos, eu já disse isso para vocês inúmeras vezes. Os escuros, eles não têm medo da revelação. Eles têm medo do público saber a verdade. Que eles foram responsáveis por milhões e milhões de abduções sobre os pequeninos, sobre os projetos negros, sobre o comércio ilícito também, que eles operam através, usando a tecnologia como uma espécie de acobertamento das suas atividades ilícitas. É isso que eles têm medo. Estão compreendendo? Então eles querem livrar a cara deles. Eles querem se apresentar como os bonzinhos. Estão compreendendo? Essa que é a verdade.
E isso serviria como uma ótima desculpa para revelar o que as tecnologias e criar a narrativa de que eles são os verdadeiros heróis, quando na verdade eles são os bandidos, os vilões. E segundo Klemer, 100 mil pessoas seriam desencarnadas nessa encenação, uma invasão fake. Inclusive, essa invasão fake foi profetizada pelo Elmer Van Braun. A Carol Rose confirmou isso no Disclosure 1.0, presidido pelo Dr. Greer. Inclusive, o Elmer Van Braun, no final da sua carreira, ele revelou isso porque ele já estava se tornando um chapéu branco. Ele queria alertar a humanidade, ele se arrependeu dos seus atos espúrios. Então, no final da carreira, muitos acreditam que ele começou a se tornar e trabalhar para os chapéus brancos. Então, ele queria alertar a humanidade. E, sabendo que o loirão sobreviveu, então esse atentado foi frustrado, eles vão apelar para um plano B. Como eu já disse para vocês, o escuro não trabalha com plano A, eles trabalham com plano A, B, C, D e E, com várias alternativas diferentes. Eles não trabalham apenas com uma carta na manga, eles têm várias cartas na manga, várias opções diferentes. E essa opção já foi discutida inúmeras vezes, sem falar do jornalista canadense Serge Monast, falecido na década de 90, autor do livro Projeto Blue Bee. E, segundo o Randy Klemer, eles iriam utilizar seres híbridos feitos em laboratórios semelhantes a insetoides, que iriam caminhar para ser convincente, porque vamos convir aqui, meus amigos, apenas hologramas não vão convencer as pessoas. Então eles vão utilizar também naves de verdade, como foi dito pelo John de Souza, ex-agente do FBI. O que eles vão usar os hologramas é para multiplicar as naves. Então haverá também naves reais, feitas, produzidas nos porões das agências, da NASA, das agências de inteligência dos Estados Unidos, através de quê? De tecnologia reversa. Então a antigravidade, o Serviço Secreto Espacial de todo o mundo já detém há muito tempo esta tecnologia. E o próprio Elmer Van Braun foi bem incisivo. Esta será a última cartada dos escuros para tentar iludir a humanidade. Bem interessante. Será que é isto que o Cliff Rice está dizendo? Muito provavelmente. E tem mais, mas não é só ele não que está falando isso. O relatório do Instituto Future Forecasting, presidido pelo Dick Algary, tá aqui ele, tá a fotinho dele, confirmou a visão, a profecia, a previsão, o prognóstico do Cliff Rice. Bem incrível. Utilizando a linguística preditiva, bem impressionante. Algo vai atingir, presta atenção, segundo o relatório do Instituto Future Forecasting, algo vai atingir uma base militar com mobilização do exército e um grande OVNI envolvido. É uma nave-mãe, supostamente. Homens importantes se reunindo, vários aviões militares decolando. Foi isso que eles viram no projeto de visão remota. Veja que eles utilizam o projeto de duplo cego, protocolo científico, e a probabilidade disso se tornar real é mais de 80%. Então eles usam um protocolo científico. Duas fontes independentes falando a mesmíssima coisa. A última vez que isso aconteceu foi no ano passado, onde o Cliff Rice e o Instituto do Future Forecasting tinham o mesmo discurso, a mesma narrativa, a mesma previsão do futuro, que é proveniente do atentado, do ataque, melhor dizendo, que aconteceu em Israel com o grupo extremista, no dia 7/10 de 2023. E eles acertaram. Eles acertaram. Eles erraram em alguns aspectos, porque, a priori, eles acharam que seria nos Estados Unidos, mas foi em Israel. Erraram também um pouquinho as datas, mas o mês era o mesmo. Eles acertaram o mês. Erraram o dia, acertaram o mês, erraram o local, mas acertaram o ataque. Teria um grande ataque, teria uma repercussão muito grande no mundo inteiro, e de fato isto aconteceu. E agora, os mesmos personagens estão prometendo que algo grandioso, referente a OVNIs, a aparição de OVNIs, vai acontecer no dia 15 e no dia 16, segunda, terça-feira da semana que vem. Interessante, meus amigos, eles também previram o evento 911. Então eu acho que eles têm uma certa credibilidade. E é um dos institutos de visão remota mais respeitáveis do mundo. E o que é o protocolo duplo cego? Simplesmente pega um envelope com o alvo, e nenhum visualizador remoto sabe qual é o alvo. Eles não sabem. Eles ficam isolados um dos outros, cada um usa a sua tela mental, e eles vão desenhar e descrever no papel o que eles viram na sua sessão de visão remota. Esses dados são reunidos. Se eles baterem, se forem convergentes, a possibilidade disso acontecer é mais de 80%. Estatisticamente falando. Inclusive, esses senhores já prestaram serviço para agências de inteligência dos Estados Unidos. Como vocês bem sabem, o projeto Stargate, então a CIA já utilizou isso,
A FSB, que é a atual, a antiga KGB, também utilizava dessa mesma metodologia, desse mesmo recurso, para prever o futuro, para fazer espionagem psíquica, para obter informações privilegiadas. Então, isto tem respaldo científico, sim. Tá ok, meus amigos? Muito mais respaldo que uma mera canalização. O interessante é que no evento 911, o Norman Berglund, autor do livro OVNIs de Saturno, grande denunciante da NASA, corajoso, já falecido, cientista, Norman Berglund, ele falou que ele esteve numa experiência holográfica, onde ele viu um avião holográfico muito real, mas era tão real que ele acreditou que o avião era real mesmo, depois que ele percebeu que se tratava de um avião holográfico. Realmente impressionante. Vários aviões militares decolando, radares detectando OVNIs, um verdadeiro reboliço no mundo inteiro. O caos. Uma mobilização dos militares, mobilização da mídia, mediante a um grande evento ufológico impactante. Grande evento global. Olha que interessante. Este evento terá grande repercussão mundial e vai mudar o nível de consciência das pessoas para 2025. Então, nos próximos meses, só vai falar disso. Esse evento será 13 vezes maior do que o evento 911. 911, você entende, né? 9 do 11. Vocês conhecem muito bem. O que aconteceu nesse dia. Eu estou passando aqui com o mouse para mostrar para vocês. Lá em 2001. Pois bem. É bom frisar que o Cliff Rice previu, juntamente com Dick Algary, o evento 911. Com precisão. Impressionante. Pois bem. Post aqui do nosso queridíssimo amigo, o Dr. Michael Salla, especialista em exopolítica. Aos poucos dias de uma previsão de um evento do dia 15 e 16 de julho, envolvendo OVNIs nos Estados Unidos, cativará grande parte do mundo pelos próximos 6 meses, a previsão foi feita pela primeira vez pelo Cliff Rice e foi corroborada por visão remota recente do grupo Future Forecasting, de visão remota, de Dick Algary, que apontou para um evento de OVNI de bandeira falsa. Invasão falsa. Fake. Isso. Envolvendo criptoterrestres. De acordo com esses dois conjuntos de dados preditivos, o evento de OVNIs de bandeira falsa está finalmente prestes a ser reproduzido. Aqui está o link do projeto de visualização remota, evento do dia 15 e 16 de julho, do Cliff Rice, visualizado remotamente. Está aqui a fonte para vocês, meus amigos. Falando em fonte, todas as fontes que eu apresento no canal, você acha no grupo do Telegram, ok? O link está na descrição. Eu sempre me esqueço de renovar o link, às vezes acaba expirando, mas dessa vez eu renovei. Tá ok, meus amigos? Depois eu vou confirmar. Então, entra lá no grupo do Telegram para informações mais detalhadas. Aqui, post, Dr. Michael Salla. E já existe também, meus amigos, um relatório, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eles vão tentar culpar os homens-formiga. Vão tentar demonizar os homens-formiga, ou seja, os seres do interior da Terra, que são também conhecidos como criptoterrestres. Bem interessante, um estudo de Harvard, inclusive, que eu mostrei aqui para vocês no canal, mostrando esta teoria. Aqui está um artigo de 2022 sobre ultraterrestre, do Dr. Hal Puthoff, que assume um novo significado com previsões recentes de um evento de OVNI ocorrendo em breve, que não envolve esses terrestres de fora do mundo, mas criptoterrestres ocultos. Modelo, aqui, Michael Salla. Muito bem. Um arquivo em PDF aqui, um laudo, um relatório do Dr. Hal Puthoff. Interessante. Sabe o que ele consta? Aqui eu vou resumir para vocês, sintetizar o que tem nesse relatório. Ele fala que a verdadeira ameaça são os seres intraterrenos e que, provavelmente, nos próximos anos, veja que ele falou isso no ano de 2022, eles irão invadir a Terra para conquistar aqui a superfície. Os seres do interior da Terra irão surgir, reaparecer para conquistar a superfície. Os escuros estão apelando. A gente sabe pela mensagem do JP que os seres intraterrenos querem essa comunicação, querem essa aproximação benevolente com o povo da superfície, ou seja, nós. E agora já estão criando uma narrativa para tentar demonizar, em outras palavras, os homens-formiga, que são seres super pacíficos, amorosos, do bem. É um absurdo. É claro que isso, meus amigos, será mais um tiro no pé da Deep State. Podem ter certeza absoluta, porque eles estão desesperados. Meus amigos, eles erram um atrás do outro. É uma sucessão de erros. É isso que está acontecendo. Eles não acertam uma. É verdadeiro, é realmente impressionante. Eles cospem para cima e caem na testa o tempo todo. Enquanto isso, meus amigos, a narrativa já está sendo formada, criada.
Aqui, Francisquinho diz que batizará até marcianos. Diz que vai batizar os seres extraterrestres. Tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem. Mesmo porque extraterrestre não tem religião. Já começa por aí. Né? Muito menos serão batizados. Obviamente. Né? Mesmo porque religião é uma característica de civilizações primitivas. Esse ser extraterrestre evoluído, ele usa o que? A espiritualidade. Então, no futuro, nesse futuro renovado, haverá o quê? Espiritualidade, não religião. A religião será, né, trocada pela espiritualidade. Muito bem. Aliás, a religião foi feita para dividir as pessoas. Só ver as cruzadas, por exemplo. Até hoje tem pessoas que brigam por causa de religião. Ah, porque a minha religião é melhor que a sua. E assim vai. Pois é. Católico, islâmico, judeu, né, e assim por diante. Infelizmente. Dividir para conquistar. Este sempre é o lema. E ainda mais reduz o nosso nível de consciência, a nossa programação mental de depender de terceiros, de terceirizar a nossa espiritualidade. Ou seja, você está simplesmente entregando o seu poder, a sua autoridade, para outras pessoas. Isso não se deve fazer, obviamente. Isso simplesmente é um mecanismo de controle. E eles usam esse mecanismo de controle há muito tempo para escravizar a humanidade. Para a pessoa não saber que o poder de cocriar, você tem um poder incrível, você é um ser hiperdimensional. Tanto é que o Vaticano sempre fez questão de esconder os manuscritos do Mar Morto, porque lá está explícito, no Evangelho, que Jesus ensinou o poder de cocriar, que o poder estava dentro de nós mesmos, e que de fato ele não fundou igreja coisíssima nenhuma. Muito bem. Deus versus OVNIs, revelação do Vaticano sobre os alienígenas. Vaticano prepara diretrizes para a aparição de outros fenômenos sobrenaturais. Por que vocês estão preparando essas diretrizes? Porque vocês sabem, vocês querem controlar a narrativa, querem ser os porta-vozes. Quando ocorrer essa aparição fake, não, vocês querem dar a sua versão dos fatos. E quem será o porta-voz? A igreja. Cabe muito bem, as pessoas ouvem, ainda ouvem, infelizmente. Dão credibilidade a essas instituições trevosas. Você que excomungou o bispo Carlo Vigano, inclusive o próprio Mel Gibson telefonou pro Carlo Vigano, daqui a pouco eu vou mostrar essa notícia para vocês, falando que o senhor é um falso, o senhor é um hipócrita. De cristão o senhor não tem nada, absolutamente nada, porque você é o quê? Um vassalo dos globalistas, dos metacapitalistas. Pois bem, vamos dar continuidade. Cliff Rice também mencionou que esta operação seria uma forma de distrair os mercados sobre a queda do sistema financeiro. Verdade, meus amigos, seria uma ótima saída. A gente sabe do fim do petrodólar, acabou recentemente. Essa bolha financeira está muito próxima de explodir a qualquer momento, sem falar do processo acelerado de desvalorização no mundo, o BRICS se fortalecendo. Então o sistema babilônico financeiro está em desespero absoluto. Eles sabem que esse sistema está por um fio. Eles precisam de uma distração urgente. E vamos convir aqui, isso seria uma solução viável para eles. Ia encaixar como uma luva. Segundo Brad Olsen, grande Brad Olsen, investigador, isso está sendo planejado através de programação preditiva, como as audiências do Congresso, como David Crash. A declaração de que supostamente uma nave-mãe está liberando OVNIs, isso aqui é notícia do ano passado, então eles já estão preparando os corações para este mega evento. Tudo isso é uma operação psicológica para um grande evento, um grande acontecimento de repercussão global. Tá aqui a notícia, a fonte para vocês. Um objeto interestelar artificial pode potencialmente ser uma nave-mãe, que libera muitas pequenas sondas durante uma passagem próxima à Terra, uma construção operacional não muito diferente das missões da NASA. Fecha aspas. Aqui, fonte Metrópolis. Nave alienígena pode estar nos observando com pequenas sondas. Subvertendo tudo, invertendo tudo. A gente sabe que essas sondas são provenientes das arcas e são provenientes das naves da Federação Galáctica de Mundos, quando são de plasma. As sondas das arcas, geralmente, são sondas metálicas, segundo JP, Helena Danan e inúmeras outras fontes. É incrível, meus amigos. Parece que a cartada final dos escuros está muito próximo de acontecer. Só que, vamos dar continuidade aqui. Só que eles não sabem o que vai acontecer. A resposta da Aliança da Terra, junto com os seres intraterrenos e da Federação Galáctica de Mundos, será bastante vigorosa, vamos colocar assim, bastante determinante. Vai ser bastante contundente, esta é a palavra. Vai ser a altura. A Carrie Cassidy, essa moça aqui, tá, pesquisadora também, tá ok? Muito bem. A Carrie Cassidy, investigadora, presta atenção, muito bem, disse que uma das suas fontes militares, OVNIs, estão fazendo exercícios militares em muitas bases americanas. Então já estão se preparando para isso. Segundo a Carrie Cassidy, já estão ali
testando os OVNIs, junto com os militares. Isso aqui é para lá de suspeito. Isso pode ser a preparação desse evento, obviamente. Essa seria a cartada perfeita para interromper as eleições, verdade. Seria uma forma de interromper as eleições, porque agora estamos sendo invadidos por alienígenas muito perigosos, e isso seria a desculpa perfeita para interromper as eleições dos Estados Unidos. Porque eles sabem que se o loirão voltar, o jogo acabou. A gente já sabe disso. O jogo é endgame para os escuros. Os chapéus brancos estão cientes disso e irão preparar um contra-ataque com os extraterrestres benevolentes. Vocês já imaginaram tudo isso acontecendo semana que vem, meus amigos? É de arrepiar. Realmente. Brad Olsen e a Carrie Cassidy, tá aqui, chegaram a conclusões semelhantes. As minhas, aqui post do Dr. Michael Salla, sobre um próximo evento de bandeira falsa no céu envolvendo OVNIs, que será encenado em breve. Um objetivo é atrasar as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024, enquanto o outro é revelar a tecnologia solar Wonder. Interessante. Tempos interessantes pela frente. Post aqui do Dr. Michael Salla. Porém, existe outra possibilidade, meus amigos. Porque, vejam, visão remota é interpretativa. Então, pelo relatório do Dick Algary e toda a sua equipe, existe margem para uma outra interpretação. Talvez não seja uma invasão fake, talvez seja outra coisa. Também existe a possibilidade de se tratar apenas de uma mega aparição genuína, totalmente legítima, que iria resultar numa grande repercussão global, que abriria alas para a divulgação no início de 2025. Então existe a possibilidade também de uma imensa nave-mãe ser vista, ou mais de uma nave-mãe, ser vista nas grandes capitais do mundo na semana que vem. E é óbvio que todas as fontes de notícia, isso vai vir, todas, CNN, Rede Bobo, todo mundo vai ter que falar disso. Alguém falou para mim assim, mas a grande mídia não vai notificar, mas não tem como colocar debaixo do tapete uma informação dessa monta. É simplesmente impossível, não tem como ignorar isso. Porque todo mundo vai estar falando disso, nos 4 cantos do mundo. E a pauta OVNI vai tomar conta do mainstream mundial. É isso que vai acontecer. Já preparando, condicionando as pessoas para esse despertar da consciência coletivo, para que os extraterrestres possam desembarcar no início do ano de 2025. Então seriam meses de preparação. Então o loirão venceria e, ao mesmo tempo, a divulgação iria acontecer, preparando, condicionando 4, 5 meses para preparar a humanidade para a revelação final definitiva. Então essa também seria uma possibilidade que não pode ser descartada. Isso pode acontecer. Porque, queira ou não, visão remota é feita através de desenhos. É uma visão que você está tendo. E cada visualizador remoto tem uma perspectiva diferente do mesmo acontecimento, do mesmo evento. E isso dá margem, sim, para múltiplas interpretações diferentes. Então existem 2 possibilidades. Pode ser uma invasão fake, orquestrada pela DS, ou uma aparição genuína, que vai ter uma repercussão a nível mundial. Porque isso vai perdurar pelos próximos 6 meses. Tanto o Dick Algary quanto o Chris Hayes são da mesma opinião. Então não é um evento isolado que simplesmente as pessoas vão esquecer no outro dia. Não. Isso vai ser investigado, vai ser matéria, vai ser manchete pelos próximos 6 meses. O mundo inteiro estará falando disso. Estão compreendendo? Então será algo realmente grandioso. Não é uma coisinha, não é um registro de OVNIs. Será, de fato, um grande acontecimento, testemunhado por milhões e milhões de pessoas. Algo que não pode ser refutado. Estão compreendendo? Então o Pentágono vai poder dizer, isso não existe, não tem como explicar, não tem como acobertar isso. Porque o evento é muito grande, é muito majestoso. Estão compreendendo? É isso que se trata. E isto pode também, vejam só, o Dick Algary, ele acertou, por exemplo, no dia 7/10/2023, sobre o ataque lá na Terra Prometida. Mas ele achava que era nos Estados Unidos. Os visualizadores remotos, a priori, achavam que era nos Estados Unidos. E eles erraram também os dias, apesar de ter acertado o mês. Então, pode ser que não seja exatamente na segunda ou na terça-feira. De repente, acontece só na outra semana. Mas se acontecer, muito provavelmente acontecerá neste mês de julho, nas próximas semanas. Então, vamos aguardar. A possibilidade deles estarem certos é de 80%. Isto é uma estimativa matemática. Então, vamos ficar com os nossos olhos abertos, porque isso aqui pode realmente ser o grande evento que nós tanto aguardamos. Que pode, sim, alavancar a divulgação. Tem esse potencial, sem sombra de dúvida. Fantástico. Aqui, meus amigos, uma observação, uma
seguidora do canal fez essa pergunta, eu achei bastante interessante, e eu faço questão aqui de responder publicamente. Se eu mudo a minha linha do tempo, eu mudo um pouco, pelo menos, para as pessoas ao meu redor? Uma ótima pergunta. A minha resposta foi essa, meus amigos, não exatamente. Então, cada um tem a sua linha de tempo individual. Cada um de nós temos a nossa própria linha do tempo, que interage com a linha do tempo de outras pessoas, ok? Que forma a linha de tempo coletiva, dominante, que pode eventualmente convergir numa linha de tempo coletiva. Porém, não tem poder de alterar pontos de intersecção temporal. O que são pontos de intersecção temporal? São pontos, grandes acontecimentos, grandes eventos na linha do tempo, que realmente determinam o curso do tempo. Por exemplo, o que aconteceu no segundo confronto mundial, a eleição, por exemplo, do Loirão, quando o Loirão perdeu a eleição, tudo isso são pontos de intersecção que mudaram totalmente o curso dos acontecimentos. Ok? Muito bem. Então, efetivamente, não pode mudar o tempo. Se você viajar no tempo, pode criar um novo curso temporal que não vingou. Então, se você criar um curso temporal que não vingou na linha do tempo dominante, você simplesmente é descartado da linha do tempo. Você é apagado da linha do tempo. É como se você nunca tivesse existido. Por isso que o crononauta tem que ser muito corajoso. Porque se você tentar fomentar alguma alteração na linha do tempo, e por um acaso essa linha do tempo não vingar, ou seja, o seu ato para tentar modificar a linha do tempo, tentando alterar a linha dos acontecimentos, você simplesmente vai desaparecer como se não tivesse existido. Por quê? Porque o tempo é um organismo que se livra de tudo que não se ajusta a ele. O tempo funciona exatamente como um bastão de borracha. Então o que acontece? Eu posso mudar o bastão de borracha? Pode. Só que ele tende a voltar para o mesmo lugar. Ele tende a quê? A voltar para o curso do tempo dominante. Então tem que ser algo efetivo. A única forma de você mudar a linha do tempo é quando as pessoas compram uma ideia. Apenas uma ideia pode mudar a linha do tempo. Apenas a energia das pessoas, ou seja, o pensamento das pessoas. Principalmente daqueles que já desenvolvem o sétimo sentido, que é o poder de cocriar o quê? Uma nova linha do tempo. Então somos nós que de fato estamos mudando a linha do tempo. Nós temos esse poder, segundo os Winkmakers. Sensacional. Deixa eu retornar agora a espaçonave. Retornando a espaçonave. Meus amigos, estamos de fato vivendo em tempos fantásticos. E eu fico mais feliz ainda porque vocês estão de parabéns. Tudo isso está acontecendo e está seguindo esse curso positivo graças à vibração positiva de cada um de vocês. E tem gente que chega para mim e fala: eu não faço nada, eu queria ser útil. Bom, seja útil. Uma forma de você ser útil, efetivo, é você vibrando na luz. É você mantendo o quê? A sua energia intacta. É porque quando você começa a reclamar, você simplesmente está doando, emprestando a sua energia para os escuros. Não faça isso. Não seja instrumentalizado pelos escuros. Aqui, meus amigos, sobre o Elãozinho. Grande Elãozinho. Elãozinho está comprando uma briga. Ele está comprando uma briga, meus amigos. Ainda comprou briga nos Estados Unidos. No Brasil, agora na União Europeia, na Austrália. É um corajoso, é um verdadeiro soldado. Vamos convir aqui. Né? Ele tem realmente muito destemido, o Elãozinho. Plataforma X, o Elon viola regras da União Europeia. Tá aqui, notícia para vocês. A Comissão Europeia disse que a plataforma de mídia X estava violando as leis de conteúdo da União Europeia e suas marcas de verificação azuis, entre outras conclusões preliminares. Resposta do Elonzinho à União Europeia. E a resposta dele foi bastante, meus amigos, contundente. Foi à altura, foi realmente de arrepiar. Elonzinho não tem medo, não. Esse tem costa quente, no mínimo, para falar o negócio, para peitar. Ele tá peitando a União Europeia nesse momento. Presta atenção. A Comissão Europeia ofereceu ao X um acordo secreto ilegal. Que coisa feia. E com certeza o Elonzinho deve ter essas evidências, essas provas. Porque ele fez aqui uma acusação muito séria. E não é possível, né? Com certeza ele tem essas evidências. Se censurássemos discretamente a fala sem contar a ninguém, eles não nos multariam. As outras plataformas aceitaram esse acordo. X não aceitaram. Nós não jogamos o jogo dos escuros. Nós temos ética, diferente das outras plataformas. Foi isso que o Elonzinho está dizendo. Então tinha um acordo secreto e legal. Se censurássemos discretamente a fala, sem contar a ninguém. A mesma coisa que aconteceu, algo bem semelhante, que aconteceu, por exemplo, do impasse aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. E o Elonzinho não consegue intimidar. Nem a União Europeia conseguiu intimidar o Elonzinho. O Elonzinho realmente está de parabéns. Aqui outra notícia para vocês, meus amigos. Jornalista alemão, tropas do urso romperam defesas anti-Ana na República de Donetsk. Enquanto isso, o Putin avança. E o Zé realmente está numa situação desesperadora.
As tropas do urso romperam a defesa uzantiana em Kirovo, na República Popular de Donetsk, RPD. A estratégia das Forças Armadas da Uzantia não funciona, segundo o jornalista alemão Julian Hopke. No domingo, dia 30, o Ministério da Defesa do Urso informou que os militares do Urso tomaram um grande reduto do exército uzantiano no leste de Kirovo, em Donbass. A entidade militar específica que o posto fortificado foi capturado pelas unidades de assalto do destacamento Veterani do agrupamento de tropas de Circentro. Abre aspas. O exército urso rompeu as linhas de defesa uzantiana e avançou 3 quilômetros em Kirovo. Seja qual for a estratégia da Uzantia para conter a ofensiva do urso na República Popular de Donetsk, RPD, ela não funciona, escreveu o PIC. Então, meus amigos, nem o financiamento de bilhões e bilhões, mais de 60, a última vez foi 60 bilhões, simplesmente não estão servindo para absolutamente nada. E por quê? Porque eles não têm o mais importante, que é o material humano. Eles não conseguem repor os soldados. E os soldados que fazem parte do fronte uzantiano, meus amigos, simplesmente são desqualificados, ou são muito velhos, ou são desqualificados, sem qualquer tipo de preparação militar. Então não adianta ter brinquedinhos sofisticados, se ninguém pode operar esses brinquedinhos. Tanto é que eles querem enviar tropas da União Europeia, da OTAN, assim como também tropas americanas. Até o Manuelzinho queria, porque queria enviar as tropas, né, para ajudar, para auxiliar, operar esses brinquedinhos sofisticados. E os uzantianos não simplesmente estão desqualificados para operar. Tanto é que a própria União Europeia teve que recuar, né, porque isso seria uma forma de fustigar, fomentar uma 3G, uma situação totalmente perigosa. E é claro que os chapéus brancos estão contendo isso, porque mesmo na OTAN existem pessoas sensatas, ou chapéus brancos. Porque também uma das alternativas para esses trevosos é conduzir o mundo a uma 3G. O mundo não é nosso, não será de mais ninguém. Estão compreendendo? Eles são agentes do caos. Aqui, últimas notícias do BRICS. Última notícia, a OTAN anuncia oficialmente que enviará caças F-16 para Uzantia, para sua batalha contra o urso. Bom, se vocês vão enviar caças F-16, também vão enviar pilotos, porque simplesmente não existem esses pilotos, pessoas preparadas, qualificadas para pilotarem esses F-16. O presidente do urso, Putin, disse anteriormente que os caças F-16 são alvos legítimos para Moscou, mesmo em campos de aviação de terceiros países. Obviamente. Eles querem, sim, a escalada do conflito de qualquer maneira. Eles são o quê? Totalmente inconsequentes. Putin também disse que se a OTAN enviar caça F-16 para Uzantia, é uma escalada da retórica do urso que pode potencialmente levar a uma batalha. A OTAN está agora em batalha com o urso? Parece que sim. Isso é um ato totalmente insano, porque se a OTAN, de fato, declarar batalha contra o urso, será deflagrado a 3G. Simples assim. E é exatamente o que esses trevosos querem. Como está muito difícil, e o Putin é uma pessoa que, apesar de ser muito provocado, cutucado, ele consegue se conter e manter o seu equilíbrio emocional, mesmo em ataques que aconteceram na Crimeia, onde atacaram civis inocentes, e nem consegue ainda se conter. Se não fosse isso, meus amigos, nós já estaríamos num caos instalado no mundo inteiro. A 3G já teria sido deflagrada. O presidente do Zé, o Uzantiano, diz que desencarnar o presidente do urso, Putin, é uma ótima opção. Ah, tá bom, é mais fácil você, Zé, você desencarna. Você tá de brincadeira, né? Por favor. Só para vocês verem a situação, meus amigos. Porque, assim, eu já disse isso inúmeras vezes. A Uzantia virou uma verdadeira máquina de moer carne. São mais de 500 mil de uzantianos desencarnados no fronte. E é claro que os jovens não querem, né, ir para um desencarne certo, porque simplesmente se alistar no exército anunciano é preparar o caixão, já pode comprar o caixão. Simples assim. Médicos uzantianos oferecem serviço de quebra de pernas. Olha o tamanho do desespero das pessoas. Estão procurando médicos para quebrar as pernas, para não servirem no fronte, porque é melhor ficar com a perna quebrada, com o braço quebrado, que desencarnado no caixão. Vamos convir aqui. Os uzantianos que tentam enviar serem mobilizados para a luta contra o urso agora pedem ter as pernas quebradas por profissionais médicos, informou a mídia local na quarta-feira, fonte Sputnik Brasil, citando anúncios nas redes sociais, vários anúncios. O pessoal está ganhando dinheiro na Uzantia quebrando perna. É surreal, é inacreditável. Vocês imaginaram, meus amigos, lucrar quebrando perna das pessoas, quebrando braço. De acordo com o veículo uzantiano, TSN, anúncios com oferta mórbida aparecem em vários canais do Telegram na cidade na parte central do país, mas foram rapidamente removidos, porque pegou muito mal, né, obviamente. Não ficou nada legal isso daí. Imagina a repercussão internacional com relação a isso. Pegou muito mal pro Zé. Aqui. Os anúncios promoviam o que foi chamado de uma oportunidade única de evitar a mobilização sem sair do país. Fecha aspas.
Meus amigos, que tem de pessoas na fronteira tentando escapar do fronte também, jovens tentando fugir, é realmente algo, assim, incalculável. E apresentavam imagens de pernas e braços envoltos em bandagens, dizia o artigo. Tá aqui a fonte para vocês. Mega doadores cortam bidê e preparam PAC para financiar mini primárias e um novo candidato. Fonte Zero Red. Meus amigos, está um impasse muito grande. E o Partido Democrata está dividido neste instante. Totalmente dividido. Eles estão brigando entre si. Uma verdadeira disputa interna. Porque tem aqueles que querem permanecer o bidê e outros que não querem o bidê. Querem que o bidê seja substituído na corrida presidencial dos Estados Unidos. Mas eles estão numa situação que simplesmente não tem opção. Não existe opção boa. Tem opção ruim e muito ruim. Porque é o seguinte, vamos supor que o bidê renuncie. Ele estaria admitindo indiretamente que ele também não pode ser presidente dos Estados Unidos. Tudo bem, o senhor não pode ser candidato, mas pode permanecer na presidência dos Estados Unidos? É óbvio que ele sofreria um impeachment. E tem mais. E quanto aos seus desmandos? Quanto tempo o senhor está sofrendo dessa enfermidade e comprometeu a sua capacidade cognitiva? 1, 2 anos, 3 anos, desde o início do mandato? Então, todas as políticas do bidê seriam colocadas em xeque. Estão compreendendo? Então, se o senhor não estava governando os Estados Unidos, quem estava? Será que era o sujeito que escrevia no teleprompter? É a Deep State? Estão compreendendo? Então é muito difícil substituir o bidê. Porque se eles substituírem o bidê, seria como uma carta de confissão. Então eles estão literalmente entre a cruz e a espada. Veja o tamanho do buraco que se encontra o Partido Democrata. O buraco é muito mais fundo do que vocês possam imaginar. No entanto, o bidê também está sob pressão crescente, uma segunda frente, já que os principais doadores democratas não estão apenas dizendo a ele para renunciar, mas estão fechando seus talões de cheques, boicotando o bidê. Porém, se eles substituírem o candidato, as doações que foram fornecidas ao bidê não podem ser transferidas para o novo candidato, segundo as regras dos Estados Unidos. Então veja o tamanho do pepino, do abacaxi do Partido Democrata. Olha só a postagem, o povo americano acordando. Um desses doadores profundamente desencantados é o cofundador da Netflix, viu? Que você que assina a Netflix, por favor, né? Não vamos ajudar esses trevosos. Rapaz, simplesmente está doando para o Partido Democrata. Ou seja, é um financiador dos globalistas. Dos planos da agenda globalista. Harry Cass, que doou mais de 20 milhões de dólares para impulsionar candidatos democratas nos últimos anos, incluindo mais de 1,5 milhão para a campanha de bidê em 2020. Na semana passada, Harris pediu publicamente que bidê renunciasse. Ou seja, um dos doadores aqui, um dos donos, cofundador da Netflix. Olha o que o povo americano, que o povão americano está postando. Presta atenção, isso aqui é apenas um mero exemplo. Teoria da conspiração de direita, subitamente reconhecidas como verdadeiras. Bidê está senil. Todo mundo está vendo isso. Meus amigos, recentemente, ele chamou a Kamala de Trump. É a Kamala Harris, a sua vice, de loirão. Confundiu o Zelensky com o Putin. Só que ele tá ótimo, né, para disputar a campanha. Ele tá assim, no ápice das suas capacidades cognitivas. Óbvio que não. Nunca estive tão bem no ápice das minhas capacidades cognitivas. Só que simplesmente ele trocou os nomes de todo mundo. Chamou o Zé de Putin. Chamou a Kamala de loirão. Mas eu tô ótimo, viu? Tô ótimo. Daqui a pouco eu vou mostrar a cara do Anthony Blinken quando ele falou isso. Falou, meu pai do céu. Eu estou perdido. Fedeu, né? Entenderam? Na hora que ele fez assim, fedeu. Estamos perdidos. Muito bem. Aqui. Teorias da conspiração de direita subitamente conhecidas como verdadeiras. Bidê está senil. Os democratas se envolveram em um enorme acobertamento disso por meses, se não anos. A presidência de Bidê é comandada por o quê? Uma oligarquia. Agora o senhor está realmente acordando, o povo americano acordando. Os mega doadores democratas, não os eleitores primários, na verdade, escolhem o indicado. Verdade. Quem escolhe o indicado são os mega doadores, não são os eleitores, né? Não são os filiados ao Partido Democrata. E quem realmente comanda os Estados Unidos é a DS, né? São os oligarcas, os burocratas, né? Pois é. E o povo está realmente ciente disso, está consciente, porque eles estão provando para todo mundo que isso é verdade. Não é mais uma teoria da conspiration. Depois, o gerente do portfólio, o Case Captain Whitney, aqui, Tilson, disse a ABC, Bidê não está em condições de lidar com os rigores da presidência por mais 4 anos. Todos nós estamos esperando para ver o que acontece aqui. Até mesmo as pessoas mais ricas têm limitações financeiras, fecha aspas.
Mais diretamente, ele foi ao X, atual X, antigo Twitter, para dizer: a campanha de BD é um fantasma. Acabou. Não tem condições. Meus amigos, agora, o verdadeiro tiro de misericórdia, meus amigos, foi o que aconteceu agora, hoje, com o atentado do Leirão. Eles acabaram de eleger o Leirão. Então não existe mais esperança. Não tem, pela via eleitoral, não existem meios para que eles possam prevalecer. E é claro que eles vão ter que apelar para outra coisa. E isso torna ainda mais plausível a visão do Cliff Rice e do Dick Algary e do seu Instituto de Visão Remota. Pois bem, em vez de simplesmente se afastarem, alguns megadoradores estão se envolvendo em engenharia política financeira criativa. Como, por exemplo, o ex-executivo aqui do PayPal, o Bill Harris, que doou 620 mil a BD Victoria Fund em 2020, e disse à ABC que, dado o seu desempenho no debate e a entrevista, a maioria dos observadores veria a saída de BD como inevitável, fecha aspas. Na sexta-feira, Harris anunciou que seu PAC, Democrata pela Próxima Geração, estava se comprometendo a gastar 2 milhões de dólares para financiar uma série de debates entre candidatos proeminentes para se tornar o candidato democrata a presidente a se BD renunciar, fecha aspas. Alguns estão se referindo ao conceito como uma mini primária. E isso é visto por muitos como um mecanismo para garantir que Kamala Harris não seja escolhida apenas em virtude de seu título. Bill Harris dispensou o desconforto dos democratas sobre um processo potencialmente confuso e divisível para escolher o novo candidato. Abre aspas. Não é que tenhamos que nos proteger do caos e do drama, fecha aspas. Disse Harris ao Washington Post. Abre aspas. Precisamos de drama e um pouco de caos. Acho que pode ser revigorante e energizante, disse ela. Esse grupo tem planos ainda maiores. Levantar até 100 milhões de dólares para o que pode ser caracterizado como fundo de incentivo e custódia política, designada para promover um sucessor e porta-estandarte democrata de 2024, se BD estiver na cédula de novembro, obviamente. O fundo seria redirecionado para promover candidatos de célula inferior e não BD. Interessante. Então eles querem pegar o fundo para ajudar governadores, candidatos a deputados, senadores, e não usar esse dinheiro para financiar o BD, porque simplesmente seria uma causa perdida. Olha o tamanho do buraco que eles estão. Em meio de todas essas angústias, alguns doadores ricos estão se revoltando uns contra os outros, estão brigando entre si. Como eu havia dito para vocês, meus amigos, os democratas estão totalmente divergindo um dos outros. E estão trocando farpas um com os outros. Isso é sensacional. Muitos estão bravos com o magnata de Hollywood, com esse senhor que está aqui na tela para vocês, passando com o mouse aqui. Estão muito revoltados com o senhor, porque o senhor os enganou. E agora está evidente, está visível, é inegável. E principal arrecadador de fundos de BD, que é o tal de Jeffrey Rastenberg, que é visto como tendo perpetrado uma espécie de fraude ao esconder o declínio mental de BD, enquanto persuadia doadores relutantes a lhe darem seu dinheiro, como uma figura anônima de Hollywood, apoiador democrata, disse o Financial Times. Então esse senhor dizia, mas o BD está bem? Ele está ótimo. Ele está no ápice das suas capacidades intelectuais, cognitivas. Inclusive, se o senhor quiser, pode conversar com ele ali, tranquilamente, por 10, 15 minutos, e o senhor vai constatar que ele está ótimo. Só que ninguém foi comprovar isso. Ninguém foi testar. Eles simplesmente doaram o dinheiro. E agora, os doadores democratas estão revoltados. O senhor nos enganou. O senhor nos iludiu. O senhor é um mentiroso contumaz. Nós doamos dinheiro, esse senhor é incapaz. Todo mundo está percebendo isso, todo mundo está vendo isso. É uma presepada, uma pior que a outra. É gafe em cima de gafe. Aí o senhor falou, não, o que aconteceu no debate foi apenas algo temporário, foi um deslize. Não foi um deslize. Na sequência, ele troca o nome da Kamala Harris, chama ela de Trump. Chama o Zé de Putin. Aí não dá. O senhor nos enganou, eles estão revoltados, eles estão brigando, eles querem a cabeça um dos outros. Veja a situação deprimente que se encontra o Partido Democrata. Aqui o Katzenberg dizia, ele está bem, está ótimo, imagina, está ótimo. Eu nunca vi uma pessoa tão bem equilibrada, né? Pessoa que realmente assim, né, hábil com as palavras, a capacidade mental aguçada, mas não. Ele está bem, eu estava com ele. Ele tinha essa citação famosa para todo mundo que era. Estou feliz em colocar você em uma sala com ele e você verá por si mesmo, mas ninguém fez isso. Don't somebody love. Não, mas ele está ótimo, se o senhor quiser.
O senhor está com dúvida de doar o seu dinheirinho para o BD, para a campanha? Fique tranquilo, se o senhor quiser, eu deixo o senhor ali com uma conversa privada com ele por 15, 20 minutos e o senhor irá ver com seus próprios olhos que ele está em ótima condição mental, de saúde. Mas só que ninguém foi testar. Pois é, por isso que estão revoltados com o senhor. O senhor enganou todo mundo, iludiu todo mundo, fez todo mundo de bobo, de trouxa. Por isso que eles estão revoltados. Um cara de otário, né? Todos os doadores democratas. Olha, o senhor fez, realmente... Nós sentimos que fomos passados para trás. Fomos vítimas de 171. É assim que eles estão se sentindo. Ironicamente, o ângulo de Kongsberg e todo esse golpe de BD é muito esperto. Tem tudo para ser um ótimo filme de Hollywood. Isto é se Hollywood permitisse alguma introspecção franca. Eu acho que o senhor vai fazer um filme, né? Pois bem, né? Do fracasso da DS. Como a DS perdeu a batalha e os chapéus brancos prevaleceram. O senhor que é cineasta, pena que o senhor não vai poder fazer esse filme porque estará atrás... Nem vou falar aqui, né? Vai estar respondendo. Infelizmente, não vai poder fazer esse filme, mas fique tranquilo que outros cineastas, chapéus brancos, irão produzir esse filme épico, que será um sucesso de bilheteria. A América de BD é uma democracia do mágico de Oz. Pois é, diz a deputada americana. O presidente americano é uma ameaça à segurança nacional. Ele é a verdadeira ameaça, se eu concordo com você. De fato, ele é a verdadeira ameaça, não são os OVNIs. Não, os OVNIs são uma ameaça à segurança nacional. Não, a Aro, né, que gosta de falar isso, né? A Aro do Pentágono. Não, a verdadeira ameaça à segurança nacional é o próprio BD. À medida que sua condição piora, você já imaginaram uma pessoa senil comandando decisões importantes que determinam o curso do mundo? Isso é muito sério, né? Isso é grave, gravíssimo. Conduzindo e liberando dinheiro em 2 frentes de combate. Quantas pessoas perderam a sua vida só na Usantia? Mais de 500 mil de pessoas. Sem falar na Terra Prometida. Sem falar da Terra Prometida. E os pequeninos das fronteiras, dos Estados Unidos com o México. E também os pequeninos que sumiram, desapareceram na Terra Prometida. Sem falar da Usantia. Isso é gravíssimo. Isso é aviltante. A sua condição pior, afirmou Nancy Mace. Está aqui ela na tela para vocês. Deputada da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em uma entrevista à Fox News. Ele não está no comando do país. Esse é um lugar muito assustador, é óbvio. Os deputados, o povo americano, não é ele que é o presidente dos Estados Unidos. O governo paralelo existe. Parece que o Denis Viana tinha razão. Pois é, realmente existe um governo paralelo. Aí a pessoa fala, não é possível, existe. O Alex Jones tinha razão. Pois é. O Michael Salla tinha razão quando a gente falava dos Majestic 12. Agora está comprovado. Deputados americanos já estão se convencendo disso. O povo americano já está se convencendo disso porque está explícito, sendo jogado na cara das pessoas. Qualquer um que tiver meio cérebro, meio neurônio na cabeça consegue perceber isso. BD, abre aspas. O ponto principal aqui é que não vamos a lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum. Com certeza, você não vai a lugar nenhum. Você vai sim, BD. Você vai para um lugar. Imagina, você não foi preciso na sua declaração. Você vai para um lugar, né, uma ilha que fica próximo de Cuba. Ou até mesmo, você pode ir para debaixo, né? Subterrâneo. Você vai. Para algum lugar você vai, pode ter certeza absoluta. Olha que declaração patética, meus amigos. É uma declaração patética, uma atrás da outra. O ponto principal aqui é que não vamos a lugar nenhum. E eu não vou a lugar nenhum. Pois é, não vai mesmo. Você não vai. Fica tranquilo que você vai, mas para um lugar bem diferente, bem inusitado. O presidente do Urso, Putin, diz que é função de Deus perdoar a Deep State, os agentes do terror. Minha função é enviá-los para ele. Eu adorei essa frase. É fantástico. Parece o Exterminador do Futuro, aquele filme do Vingador, né? O Justiceiro. Lembrei agora do Justiceiro, dos filmes de Hollywood. Pois bem, o presidente do Urso aqui, Putin, a função de Deus é perdoar os globalistas, né? Perdoar os agentes do terror. A minha função é enviá-los para ele. Sensacional. Sensacional. Épico, mitológico. Mito. Fantástico. Antológico aqui a declaração do Putin. O presidente dos Estados Unidos, Biden, prometeu continuar sua campanha de reeleição, dizendo a MSNBC, mas ele vai insistir, para nossa alegria, insiste. O Lourão disse, olha, estou muito feliz que o Biden parece que não vai desistir da campanha presidencial, ironicamente. É isso mesmo, Biden, continue, porque a derrota é certa. Aqui dizendo a MSNBC, que não iria a lugar nenhum, e que apesar das preocupações generalizadas sobre sua saúde mental, ele é o melhor candidato para derrotar Loirão, mas não. Essa é piada, né? Isso é sério. Fala a verdade. Se você é o melhor, não quero ver o pior, sinceramente. Falando com os anfitriões aqui, o Joe Stammer e o Mike Prince,
Na segunda-feira, BD reiterou que está firmemente comprometido, fecha aspas, em ganhar um segundo mandato. E pediu que qualquer um desses caras que não acha que eu deveria concorrer, o desafio na Convenção Nacional Democrata do mês que vem. O BD diz que vai até as últimas consequências, não vai arredar o pé. E o grande perigo agora, meus amigos, é que nos Estados Unidos, infelizmente, você não precisa comprovar a sua cidadania. Isso é um absurdo, isso é um verdadeiro, assim, não tem nem palavras para descrever um negócio desse. E você pode votar. Por isso que está tendo essa imigração. Por isso que o Elonzinho, há tempos atrás, falou. Ele simplesmente, o Partido Democrata, está o quê? Trazendo eleitores, na verdade, migrando eleitores para os Estados Unidos para votarem no Partido Democrata. Mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Eles não serão bem-sucedidos. Podem ficar tranquilos. Aqui. Loirão defende com ironia que BD continue a campanha Casa Branca. Pois é, Loirão. É uma boa, né? Que ele permaneça mesmo. A declaração do ex-presidente foi feita em sua rede social. Em uma mensagem irônica em sua mídia social, o ex-presidente dos Estados Unidos, Loirão, argumentou que o presidente BD deve prosseguir com sua campanha para a Casa Branca este ano. O corrupto BD deve ignorar os seus muito críticos e seguir adiante, com entusiasmo, a força, com sua campanha poderosa. Ela vai longe, com tom de ironia, destacou aqui o Loirão. Abre aspas, ele deve ser esperto, preciso e enérgico, como ele foi no debate, ao apontar suas políticas e fronteiras livres, disse o Loirão, ressaltando que milhões de pessoas, incluindo um número recorde de terroristas, vindo de prisões e instituições que tratam doenças mentais, entraram no país sem nenhum controle. Aqui o posicionamento do Sergei Lavrov, né? Pois é. Lavrov aqui, muito bem, da Rússia, ministro das Relações Exteriores. Muito bem. A campanha eleitoral dos Estados Unidos é um espetáculo lamentável. Um show, um circo, a céu aberto. Comenta o ministro das Relações Exteriores do URSS, o Sergei Lavrov, uma verdadeira palhaçada. Ele disse, se o sistema da chamada democracia americana produz tais resultados ou tal campanha eleitoral, todos podem tirar as suas próprias conclusões sobre como tudo está organizado, como funciona, fecha aspas. Diz ele não parece perceber totalmente que nos bastidores duas facções estão lutando com unhas e dentes. Benjamin Funford, inclusive. Muito bem, isso aqui é um post do Benjamin Funford. No sinal de que o comandante em chefe dos Estados Unidos, Loirão, se opõe à vitória de Schumer, ele disse, ou seja, no parlamento inglês, parabéns ao Nigel Farage pela sua grande vitória nas eleições parlamentares, apoiando no sucesso da reforma do Reino Unido, enquanto ignorando Schumer, que seria o suposto vitorioso. O plano dos escuros previa que cada dólar americano do mundo fosse substituído por $2 americanos. Os chineses e outros credores da empresa americana opuseram-se a esse plano, porque significaria uma redução de 50% no valor de seus suados dólares. É por isso que os dólares mantidos fora dos Estados Unidos foram proibidos de serem emitidos pela US Corporation. Então isso aqui já é uma movimentação, uma preparação para o novo modelo financeiro. De acordo com o novo plano, os Estados Unidos emitirão a sua própria moeda arco-íris, separado do dólar americano estrangeiro. A moeda arco-íris aqui referida, meus amigos, são a moeda digital, CDBS, exatamente. Por seu lado, o dólar estrangeiro dos Estados Unidos será em breve rebatizado como moeda dos BRICS, dizem fontes de inteligência asiáticas. E o BRICS lançará um sistema financeiro independente, segundo Moscou. Então, todo o dólar que foi emitido, as antigas reservas de dólar dos Estados Unidos, será o quê? Convertido como moeda do BRICS. E isto vai simplesmente destruir o Fed americano, assim como todo o sistema babilônico financeiro das corporações. E eles estão desesperados. Meus amigos, eles estão por um fio, eles estão para cair. Se eles não tirarem esse coelho da cartola nas próximas semanas, eles simplesmente irão perder. Então eles vão fazer alguma coisa. Por isso que essa visão do Dick e a Gary, que eu mostrei para vocês no início da live, é tão plausível. De qualquer forma, a nova moeda arco-íris irá falhar, porque a economia dos Estados Unidos, que representa 50% do PIB global, é na verdade minúscula. Isso realmente não corresponde à realidade. É uma ilusão, uma verdadeira miragem econômica. Mesmo que os meios de propaganda ocidental afirmem que os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, isso é uma mentira descarada. E a gente vai provar para vocês. Aliás, quem vai provar isso é o próprio Benjamin Funford. Aqui estão algumas comparações com a China que mostram o porquê a China produz o dobro da eletricidade que os Estados Unidos. Produz 12,6 vezes mais aço, 22 vezes mais cimento, vende 26 milhões de carros por ano, em comparação com 15,5 milhões dos Estados Unidos. O povo chinês compra 474 milhões de smartphones por ano, 3 vezes mais que os Estados Unidos, por assim por diante. Alguém vai dizer assim, mas a população da China é muito maior que os Estados Unidos. Pois bem, então a sua economia também é maior, porque os números demonstram isso. Então,
só usando isso como argumentação, já refuta essa hipótese que os Estados Unidos detêm 50% do PIB global. Já está desmentindo. São números, questão de matemática. Então, essa alegação que os Estados Unidos detêm 50% do PIB global é uma balela, é uma mentira descarada, como foi nos dito aqui pelo nosso digníssimo amigo Benjamin Fonfort. Os números que mostram que o PIB dos Estados Unidos é maior que o PIB da China são números fictícios, sem computadores bancários que são confirmados pela realidade. Fontes de inteligência asiáticas confirmam que o pessoal do Obamazinho, né, a Michelle, pois é, né, Michelle aqui com o seu equipamento, né, que vocês conhecem muito bem, aqui, muito bem, a mostra, inclusive, o pessoal tentou induzi-la a apoiar uma nova moeda arco-íris, moeda digital vinculada ao Banco Central. Essa seria a moeda arco-íris. Aliás, é uma das metas dos globalistas da Agenda 2030. Prometendo uma mulher afro como presidente dos Estados Unidos, que seria subserviente à China. Fontes dizem que, embora Obama os tenha enganado em 2008, e de fato, o Xichao, ele colaborava com os escuros até o ano de 2020, quando eles romperam oficialmente, eles não serão enganados novamente e não aceitarão essa nova moeda. Aliás, errar é humano, persistir no erro é burrice. E o Xichao já aprendeu com seus próprios erros. Por isso que ele rompeu completamente com a nova ordem. A partir do momento que ele começa a trocar farpas com Jorge Soros, chamando ele de filho do capeta, aquele momento é o marco, onde a China simplesmente rompeu com os globalistas. A partir do momento que ele começa a se posicionar pró-urso, pró-Índia, se aproximar do BRICS e romper completamente com os Estados Unidos e com a União Europeia, dando uma visão alternativa à União Europeia, completamente diferente das políticas da OTAN e também das instituições supranacionais que se encontram no continente europeu, ou seja, a Agenda 2030, da ONU e de Davos também. Então, as relações da China com Davos são péssimas. Aliás, os próprios executivos de Davos têm uma péssima relação com o Xichao, assim como do urso, que já demonstra o lado pelo qual o Xichao escolheu. Ou seja, ele está do lado hoje dos chapéus brancos. Aliás, tem inúmeras evidências geopolíticas que comprovam isso. Outro problema com o plano da moeda arco-íris é que ela devastaria as forças armadas dos Estados Unidos. Era simplesmente inviável, tecnicamente falando. Por seu lado, os militares dos chapéus brancos propõem gastar 100 bilhões de dólares apoiados pelo ouro para apoiar um novo sistema mundial multipolar. Nesse sistema, o complexo militar industrial seguiria os princípios do Estado de Direito e funcionaria como braços executivos do Tribunal Penal Internacional, TPI. Com a assunção, este mês, a presidência do Conselho de Segurança da ONU pelo urso, já foram dados passos importantes no sentido da criação de um novo sistema multipolar. E o que é um sistema multipolar? O sistema multipolar é cada país cuida do seu nariz. Soberania nacional. Diferente da proposta do mundo, dos Estados Unidos, da União Europeia, que é um mundo unipolar. Ou seja, um único centro que dita todas as regras do mundo. E este é o sonho de consumo dos globalistas. O urso promete construir uma ordem mundial mais justa e democrática. Fecha aspas. O mundo está a passar por mudanças rápidas e irreversíveis. O mundo multipolar é agora uma realidade. Fecha aspas. Afirma o presidente do urso, Putin. Putin também diz que o urso está à espera que a luta pelo poder termine antes de decidir retomar o diálogo estratégico com os Estados Unidos. No entanto, ele diz, inclusive o próprio Putin, meus amigos, o Putin não pode falar abertamente, mas é óbvio que ele trabalha junto com o Loirão. É óbvio. Aliás, quando o Loirão era presidente, ele tinha ótimas relações com o Loirão, assim como o capitão. Isso aí é indiscutível. O urso estava levando a sério a promessa de Loirão de pôr fim ao conflito zantiano. E ele simplesmente disse, eu acho que ele está bem intencionado. E por certo, ele tem um plano muito bem assertivo para que isso possa ser concretizado, efetivado. Sancionando o plano de paz do Loirão. Isso mostra que eles estão totalmente alinhados. A luta pelo poder atingirá o seu clímax neste verão. Esteja preparado. Lacrado e equipado com um barril de pólvora extra seco. Planejar ativar 30 milhões de imigrantes legais na América, sem contar quantos deles estão no Canadá. BRICS pode criar o seu órgão parlamentar no futuro, diz Putin. Meus amigos, isso aqui já é um ensaio, já é o prelúdio da substituição das organizações supranacionais, transnacionais, que ditam as regras do mundo. Então, a ONU está com seus dias contados. O BRICS simplesmente quer uma alternativa para o mundo, um parlamento parecido, similar ao que ocorre no parlamento europeu. É bom frisar aqui, meus amigos, tem muitas pessoas que não compreendem as regras do jogo, que não entendem absolutamente nada de geopolítica, que não estão esclarecidas, que simplesmente não colocam na equação os globalistas, os metacapitalistas, que acham que o mundo simplesmente
é regido por direita e esquerda. Se resume, toda a ópera se resume em direita e esquerda. Saiba que não é assim. Aliás, quem assiste o meu canal já sabe disso há muito tempo. Sem falar que um dos presidentes mais conservadores do mundo é o próprio Putin. Sem sombra de dúvida. E é estranho isso, meus amigos, porque tem direitistas no Brasil que tem o Putin como ditador, o Putin como sendo um esquerdista, mas para a União Europeia ele é de extrema direita. Aí o Putin fica com crise de identidade, ele não sabe mais o que é. Eu estou compreendendo? São pessoas que simplesmente estão fora da realidade, todo mundo paralelo, todo em Nárnia. Teran, dia 11 de julho, MNA. O presidente do urso, Putin, disse na quinta-feira que o BRICS pode criar um órgão parlamentar no futuro, ou seja, uma nova Liga de Nações. Uma nova Liga de Nações. Porque o BRICS não representa um continente, ele representa vários países do mundo. E vários países estão querendo, sim, aderir ao BRICS. Cada vez mais. Aumenta o número de candidatos. Então, meus amigos, isso mostra que a proposta dessa comissão parlamentar, esse órgão parlamentar, melhor dizendo, simplesmente é o quê? É uma proposta de uma nova Liga de Nações. Para substituir a ONU. É claro que isso é uma das metas, eu já falo isso há muito tempo, dos chapéus brancos. Porque essas instituições simplesmente serão o quê? Vão fechar as suas portas. E fechando as suas portas, nós teremos que criar, sim, novas instituições, né, que possam realmente cumprir este papel, esta função, de forma que possa atender às necessidades globais das pessoas, né, de forma justa. Pois bem. No entanto, acredito que a ideia definitivamente será implementada no futuro, acrescentou Putin. No futuro não muito distante, não é verdade, Putin? Pois bem. Estou confiante que seu fórum facilitará o processo, acrescentou o presidente Urso, informou a TASS. Meus amigos, infelizmente, eu vou dizer assim, bem a verdade para vocês, a maioria das pessoas, infelizmente, está na Matrix. Né? Quando a gente pensa em Matrix, assim, eu diria que os esquerdistas é um pouco bem pior. Um pouco pior não, é muito pior. Mas, infelizmente, também tem umas pessoas de direita que simplesmente não tem noção de absolutamente nada. Eu vi deputada dizendo, não, o Putin quer criar uma ordem autoritária de esquerda. Quem disse que o Putin é de esquerda? Talvez o Xichao seja, né? Porque tem o Partidão, né? Que é o partido que usa, inclusive, esse nome, o PCC, o Partido Comunista Chinês, que não tem nada de... Ali é outro regime, mas nem posso falar aqui para vocês. Socialismo ali é só de fachada, né? Você já viu o socialismo com bilionários? Complicado, né? Lá, para quem não sabe, na China tem milionários. É claro que é um país ditatorial, com certeza, não é uma democracia como nós conhecemos. Mas falar que é um país socialista, tipo Cuba, Coreia do Norte, óbvio que não. Lá tem uma classe de milionários, ou seja, empresários com iate, mansões, jatinho particular. É um pouco estranho, eu acho que isso não combina com o socialismo, pelo menos o socialismo clássico. Então o regime do Xichao não é bem isso. Isso aí é uma confusão que, infelizmente, é um jogo de palavras que existe aí, que é feito para tentar conduzir a narrativa e confundir as pessoas. Agora tudo bem, vamos considerar, né, vamos deixar isso de lado, e vamos considerar que o Xichao realmente é de esquerda. O Putin não é, tá? Fato. País conservador, tem liberdade econômica, quantas e quantas vezes o Putin falou que nós não queremos nada daquele regime antigo da ex-União Soviética, reiteradas vezes. E o Narendra Modi? Falar que o regime da Índia é socialista, é de esquerda, de brincadeira. Tá zoando com a minha cara. Veja, pessoal, a demonstração coerente, honesta, demonstra que isso é uma falácia, uma verdadeira falácia. Sem falar que o próprio capitão sempre teve boas relações com o Putin. Quando o capitão esteve no poder, ele jamais fez menção de tirar o Brasil do BRICS. Pelo contrário, ele tinha ótimas relações com o BRICS. Assim como o Mourão também tinha ótimas relações com o Putin. Então isso é uma falácia. Meus amigos, não consumam desinformação, porque infelizmente vivemos uma guerra de informação. Muita desinformação por aí, infelizmente. Vamos dar continuidade aqui. BRICS formará um parlamento para supervisionar a aliança de desvalorização. Meus amigos, o dólar foi usado pelos metacapitalistas para escravizar a humanidade. E quem realmente está travando essa briga contra o sistema fiduciário, sistema de anatocismo financeiro? É o Putin. E ele está usando o BRICS, instrumentalizando o BRICS nessa batalha. E é muito bom, esqueci de falar disso, o BRICS tornar um órgão parlamentar no futuro. Por quê? Porque o BRICS agora vai ser não só uma ordem comercial, mas uma ordem militar e política e econômica. Então países que de repente querem fletar com o Manuelzinho, com o Bidê, que gosta do Bidê, por exemplo, simplesmente vão ser vetados do BRICS. Vão receber
aquela conversa ao pé do ouvido, se é que vocês me entendem. Pois bem, então isso é muito bom. Serão pressionados. Tem que sair de cima do muro, né? Não pode servir a dois senhores. BRICS formará um parlamento para supervisionar aliança e desdolarização. Então, o parlamento é feito para quê? Para que todos os países do BRICS estejam alinhados na desdolarização. Então, países que estão aumentando suas reservas de dólar, aí fica complicado, né? À medida que continua a crescer e expandir suas funções, o bloco BRICS anunciou planos para formar seu próprio parlamento. De fato, a entidade supervisionar a aliança e suas funções. E facilitaria o trabalho contínuo em seus projetos mais importantes, como suas iniciativas de desvalorização em andamento, para destruir o sistema babilônico financeiro de uma vez por todas. Oferecendo ao mundo o quê? Uma alternativa econômica e uma nova Liga de Nações. Diferente das políticas desastrosas, porque a ONU, Lulu, foi totalmente cooptada pelos escuros. Alguém tem dúvida aqui? Vejam as políticas, vejam as metas dessas instituições. Elas simplesmente coadunam perfeitamente com as pedras da Geórgia que foram derrubadas. São as mesmas metas. Pois é. Na Berlinda, Bidê confunde Kamala. Não. Ele tá ótimo, viu? Como eu havia dito. Bidê confunde Kamala com Trump. Zelensky com Putin e se mantém na disputa presidencial. É um caso perdido mesmo, né? Meus amigos, vamos colocar aqui. Vamos esquecer que a pessoa saiba sobre nova ordem, que a pessoa saiba sobre globalismo. Vamos supor que a pessoa seja totalmente ignorante. Por mais ignorante que a pessoa seja, tem noção de nada, tá em Nárnia. Ele olha pro Bidê. Calma aí, esse camarada aí confunde loirão com Zé. Não dá. Kamala com loirão, Zé com Putin. Não fala coisa com coisa, totalmente sério. Como que ele vai ser presidente nos mais 4 anos? Não dá, não. Não tem como, não dá. Infelizmente, vou ter que botar no loirão. Eu nem gostava do loirão, sabe? Eu nem gosto, mas tem como botar nesse jeito desse. Estão entendendo, meus amigos? Essa situação. E agora que o loirão sofreu esse atentado, vai ficar pior. Por que estão querendo tirar o loirão? Eu acho que esse homem vai ser a melhor opção, com certeza. Por quê? Pois é. Então, é isso que as pessoas vão considerar. Tem alguma coisa por trás. Aí tem. Eu tô me colocando aqui no lugar de pessoas que não têm noção de nada. Com 1 hora de atraso, Bidê, presidente dos Estados Unidos, fez uma coletiva de imprensa, cerca de 1 hora, em que reforçou que não abandonará a campanha, a reeleição, ressaltou a importância da organização do tratado da OTAN, vocês conhecem, abordou o conflito na usante e criticou seu adversário, o loirão. O presidente se recusou a conversar com Putin, presidente do URSS, sobre um eventual propósito de paz na usante. A gente quer mais a terceiro G, né? Óbvio, sempre demonstrou isso, sempre quis isso. Não tenho nenhum bom motivo para conversar com o Putin agora, afirmou. Vou conversar com o Putin quando ele mudar seu comportamento, ou seja, quando ele aderir à nova ordem. Mas ele jamais vai fazer isso, Bidê. O Putin não vai aderir às políticas da agenda globalista. Ele jamais será um fantoche como você. Então isso jamais vai acontecer. Vamos continuar. Em um curto espaço de tempo, o Bidê confundiu o Zé com o Putin e trocou o nome da Kamala Harris e sua vice com o de loirão. Isso porque ele está em ótimas condições. Nunca teve, está na plenitude das suas faculdades mentais. Imagine se não tivesse. Pense nisso com muito cuidado. O autor Don Wilson publica a mensagem curiosa para Mark Warner. Se você tem dúvida que eles estão brigando, eles estão ameaçando uns aos outros. Olha só, os grandes magnatas do Partido Democrata estão simplesmente trocando farpas e ameaçando uns aos outros. Veja só isso. Ontem à noite, o presidente Bidê se recusou a fazer um teste cognitivo. Não quis fazer um teste. Por que será? Você está tão bem. Por que você não quer fazer um teste? Quem não deve, não teme, como já diz o ditado. Ou neurológico, apesar das preocupações generalizadas sobre seu declínio físico e mental. O Jorge Stephanopoulos, da ABC, pressionou o presidente sobre sua baixa votação e os esforços dos democratas para fazê-lo desistir da disputa. Ele mencionou especificamente o esforço do senador Mark Warner, para organizar membros para pressioná-lo a encerrar sua campanha. Por favor, Bidê, sai fora, desiste. Bidê fez uma crítica e não foi sutil ao Warner. No entanto, não foi nada comparado a uma postagem curiosa do autor e ativista democrata, o Don Winslow, que apareceu ameaçar o Warner no X. Presta atenção. Olha só isso, meus amigos. Não está claro o que Wilson quis dizer, com o Warner sabendo do que ele estava falando. Quando perguntou se ele tinha certeza que você quer seguir esse caminho. Você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Olha só, com tom de ameaça. Tá aqui o post para vocês. Tem certeza que o Don Winslow tem certeza que quer seguir esse caminho? Você definitivamente sabe o que estou falando. Pense bem nisso. Em outras palavras, eu sei o que o senhor fez no verão passado. E de repente eu posso, um passarinho azul, pode simplesmente falar para todo mundo o que o senhor fez.
A sua reputação vai, né, acabar, vou destruir a sua vida, ameaçando, meus amigos. Porque tem aqueles que querem que o BD permaneça e outros que não querem. E eles estão já ameaçando uns aos outros. Então não é só uma briguinha de trocar farpas. Já foi para via de ameaça. O negócio chegou num outro patamar. A mensagem causou um certo rebuliço no Capitólio. Para os moradores de Beltway, soa extorsiva e ameaçadora. A sugestão é que o Winslow tem algo sobre o Al, né? Com certeza. Aliás, eles sabem os podres uns dos outros. E podre ali sobra, né? Tem muito podre para todos os lados. Quanto à postagem de Winslow, pode ser apenas uma mensagem cauta, mal formulada, mas parece que não. Não é isso que está aparecendo. Em vez de extorsão ou chantagem. Todos nós fizemos postagens das quais nos arrependemos. A verdadeira questão para democratas é como lidar com essa questão iminente sem despedaçar o partido. E é exatamente isso que está acontecendo. Uma disputa interna. E ela é totalmente visível. Um querendo destruir o outro. Um ameaçando o outro. Brigando. E isso é ótimo. A Aliança da Terra agradece. Tentei me aprofundar nas implicações legais de trocar o topo da chapa, ou chapa inteira. É um território desconhecido quando se trata das leis eleitorais federais sobre o uso de contribuições passadas, bem como alguns estados com regras restritivas sobre mudança de cédula. Situação realmente difícil. Olha só esta informação, meus amigos, que vazou. Um ex-estenógrafo de BD, eu nem sei o que um estenógrafo faz, mas não veio ao caso aqui, de BD, afirma que BD escondeu um segredo obscuro de Obama. Viu? Sabe por que o BD continua na disputa eleitoral? Vou explicar pra você. Alex Jones, vem aqui, meu filho. Chega mais, chega perto. Eu vou revelar pra você. E pro mundo. Sabe por que o BD continua na disputa eleitoral? Vou explicar. Ele sabe um segredinho do Obamazinho. Tá entendendo? Ou seja, o Obama tá com o rabo preso. Pois é. Chantagem, é isso mesmo. Mike Cormick, aquele, Mike Cormick, ex-estenógrafo da Casa Branca, diz que BD chantageou Obamazinho com ameaça de expor os seus... Como que eu posso colocar isso aqui? Afinidade com pessoas, né? Pessoas, assim, né? Pessoas íntimas, assim, intimidade, brincadeirinha, ele gosta de brincar, entendeu? Do ex-presidente. Apesar de todas as evidências, ele ainda não foi convidado a testemunhar sob juramento sobre o que viu. Numa entrevista com Alex Jones, aqui, o Mike Cormick, afirma que BD utilizou informações potencialmente prejudiciais para manipular o Obamazinho. Porque até então, todo mundo acreditava que, na verdade, quem manipulava o boneco era o BD. E o Obama seria o operador ali do boneco, mas talvez seja o contrário, ou ambos. Na verdade, pode ser que os dois tenham rabo preso, na verdade. Porque todo mundo deve aqui, meus amigos. Todo mundo deve. Pois é. Ameaçando expor os supostos casos do Obama, a menos que certas condições fossem cumpridas, utilizando essa informação como uma ferramenta de influência política. Impressionante. E tudo isso está vazando e agora eles estão brigando. O esquema simplesmente está deteriorando. Desmoronou. Todo o esquema está sendo desmontado. E como está sendo desmontado, eles estão brigando um com os outros. É cobra engolindo cobra. E no caso do Obama é quase que literalmente, né? Pois é. Isso aqui vocês me entendem. Pois é. Trocadilho mesmo. Pois é. Vamos dar continuidade aqui. Os escuros estão chantageando uns aos outros. Brigas e disputas internas estão ficando cada vez mais expostos, como nunca antes. Isso explica o porquê o BD não ter sido substituído no meio de mandato e permanecer como candidato à reeleição, a desgosto da DS e da cúpula do Partido Democrata. Isso aqui realmente faz sentido. Pode ser verdade mesmo. E em breve, com certeza, o senhor irá depor no Congresso. Não sei como o senhor não foi convidado a depor até agora. Tim Buchete, cadê você? Ana Paulina Luna. Vamos chamar aqui o rapaz aqui. Como que é o nome dele mesmo? Até esqueci. O Mike Cormick. É para depor no Congresso, porque pelo visto ele tem provas. Eu gostaria que ele apresentasse essas provas. Realmente comprometedoras. Rebeldes BD no Congresso vem sua revolta desaparecer. Aqui. Pois é. Os democratas que querem a saída do presidente dos Estados Unidos, BD, estão em crise. O bloco de democratas da Câmara no campo de batalha é um dos últimos bolsões firmes de um movimento em rápido desintegração no Capitólio para tirar a BD da chapa. O pessoal aí tá brigando, tá querendo que o BD simplesmente renuncie à candidatura, parece que vai ficar querendo mesmo. O BD vai continuar como candidato da chapa. Pois é, o titular da chapa democrata na eleição, na corrida presidencial.
Uma fonte escreveu o clima como praticamente unânime de que Bidê precisa renunciar, acrescentando: houve lágrimas reais de pessoas, e não de Bidê, mas isso ainda não pode impedi-lo de fugir, por enquanto. Pois é. Russia Today, fonte. BRICS. Enquanto isso, no BRICS, bancos centrais abandonam o dólar americano e compram mais ouro. E o sistema financeiro já está se se adequando para a explosão da bolha financeira do Fed americano, do sistema babilônico, né? Então já está se precavendo antecipadamente, né, para sobreviver e se adaptando ao lastro ouro. Veja que quem começou a campanha de lastro ouro foi o BRICS, com o urso, seguido do Chichau e da Índia. Meus amigos, o capitão, ele comprou muito ouro, porque ele já sabia que isso era necessário, ele tinha visão além do alcance, ou recebeu informações privilegiadas, porque é óbvio que ele é um chapéu branco. Só por isso, o Brasil ainda detém grandes reservas de ouro. Estão compreendendo? Então eles já estão se preparando, já estão se adequando para esta grande mudança. Por isso que o BRICS está instando com todos os países, por favor, compre ouro. E os bancos centrais, não digo todos, mas grande parte dos bancos centrais também já estão se preparando, se adequando para esta grande mudança. Compreendeu? Porque assim, meus amigos, o sistema financeiro dará um reset. A questão é se vai ser um reset ao molde dos globalistas ou será um reset da aliança da Terra. Do jeito que está, não vai permanecer. Isto é um fato. Ele terá sim que ser alterado. Não tem como manter o sistema financeiro do modo que se encontra na atualidade. Então ele vai ter que ser alterado. Muito bem. E existe o quê? Essa guerra financeira. Aliás, essa batalha tem várias frentes diferentes. Tem a frente econômica, tem a frente bélica, que é travada na USANT, também a batalha política, né, na União Europeia, nos Estados Unidos. Então são várias frentes diferentes. E sem falar da batalha empresarial, que o Elonzinho está realmente sendo ali o protagonista, principalmente representando a Aliança da Terra. E a batalha de informação também, sem falar da grande batalha de informação, que é também protagonizada pelo Elonzinho, porque ele tem, queira ou não, na mão uma grande plataforma de mídia. Isso aqui sobre a eleição da França, The Economist. Resultado eleitoral chocante na França coloca a esquerda na liderança. Muito bem, vamos entender isso tintim por tintim. O Macron saiu enfraquecido dessa eleição. Independente desse resultado, é óbvio que nós gostaríamos muito que Le Pen tivesse tido uma vitória cachapante, apesar que ela aumentou, o partido dela conseguiu ter um resultado bastante significativo, mas a questão é, para o Manuelzinho foi horrível. Tá? O partido dele diminuiu, enfraqueceu, e esse partido de esquerda que prevaleceu também é oposição ao Manuelzinho. Então ele continua numa situação... Continua não. Na verdade, a situação dele ficou pior do que se encontrava antes. O máximo que ele conseguiu, de fato, foi mitigar a derrota. Mas foi uma derrota. Ele saiu totalmente derrotado das eleições. E um resultado que pegou a França completamente de surpresa, a nova Frente Popular, NFP, de esquerda, dominada por Jean-Luc Mélenchon, parece pronta para se tornar o maior bloco do parlamento após a votação no turno das eleições legislativas encerradas no dia 7 de julho. Projeção do IPSOS e IPSOS, com base nos primeiros resultados, deram a NFP 171 dos 137 assentos na Assembleia Nacional de 537 assentos. Isso ainda estaria muito aquém dos 289 assentos necessários para controlar a Câmara Baixa. E vejam só, ninguém sabe quem será o primeiro-ministro. Porque a França está completamente dividida nesse momento. E não tem maioria, nenhum partido tem maioria absoluta. Então eles vão ter que fazer coligação. Só que a coligação é muito difícil, porque são polos completamente distintos, que não se comunicam. Então ninguém quer ceder nada para ninguém. A situação está bem complicada na França. Os eleitores tornaram o parlamento muito dividido, e a França agora está pronta para um período de incertezas, manobras políticas, enquanto o país tenta aprender a agir como muitos outros países europeus já fazem, a forjar uma coligação majoritária. Aqui, e-mail online, fonte. Manuelzinho agora um rico falido e seu futuro como presidente condenado à irrelevância virtual. A França votou ontem no abismo político, longe de fazer da extrema-direita o maior partido do parlamento, como era amplamente esperado. O povo francês deu o primeiro lugar, de acordo com as pesquisas de boca de urna, à extrema-esquerda. Quase ninguém viu isso chegando. Mas nenhum partido ou grupo chegou perto de uma maioria geral. Então ninguém tem maioria absoluta. O que tornará a formação de um governo estável e difícil, se não impossível. Então, simplesmente, o Macronelzinho está com as mãos atadas. Ele não consegue governar o seu próprio país. Não tem como. Simplesmente o parlamento é oposição. Tá? Oposição de ambos os lados. Tanto da dita extrema-direita, assim como a dita extrema-esquerda.
O resultado é uma receita para confusão, caos e um governo fraco. Tanto é, meus amigos, que o primeiro-ministro francês estava simplesmente querendo renunciar. Aí o Manuelzinho teve que... Estou com ele, não, por favor, permaneça pelo menos até o término das Olimpíadas. Porque por ele mesmo já tinha abandonado o barco. E isso não é um indicativo de quem saiu realmente por cima da carne seca. Pelo contrário, ele saiu totalmente derrotado do pleito na França. É claro que não foi aquela vitória do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas, em âmbito geral, foi uma derrota, sim, para o Manuelzinho. Ele não venceu. Aliás, ele saiu totalmente derrotado. E se a situação já era difícil, ficou pior ainda. Estamos nos momentos decisivos. Nós temos o poder de moldar a realidade, de cocriar a realidade. O sétimo sentido é um poder que nos foi outorgado pela fonte criadora. E nenhum outro ser do universo tem essa prerrogativa. Então nós somos muito especiais. Você é muito especial. E não deixe ninguém dizer o contrário. Portanto, meus amigos, apertem os cintos. Estejam preparados também, porque vocês serão influenciadores. Seus amigos com certeza irão atrás de vocês, e não vai demorar. Então é importante você estar bem informado para instruir os seus amigos, seus parentes e colegas. E compartilhe essa live. Também é uma forma de você ajudar as pessoas a terem este mesmo esclarecimento. Gratidão, gratidão.